Olá, então Olá, vamos à última parte do nosso curso de pais e padrinhos, né? Nós falamos especificamente do batismo, conversamos um pouco sobre a história da igreja, né? E o nosso padre Jefferson deu uma reforçada sobre os papas, né? Na live que ele fez, Bíblia e Chimarrão, né? Eu aconselho vocês a estarem seguindo toda sexta-feira, às 6h30, no Facebook dele, né? Do padre Jefferson e no Facebook da paróquia, né, Pascom Cafeara ou então Santa Luzia. E aí vai reforçando aquilo que a gente vai passando aqui e com certeza o Padre Jefferson com muito mais sabedoria e conhecimento da palavra de Deus, né? Então hoje a gente vai reforçar um pouquinho sobre o sacramento da confissão, também chamado sacramento da penitência, da reconciliação, do perdão, né? Que é onde a gente busca dar uma lavada aí na nossa alma, né? Uma lavada nos nossos pecados. Então, assim, por que que a gente ainda tem o sacramento da confissão, se de certa forma não, né? O batismo, né, nos liberta do pecado. Porque nós somos seres humanos sujeitos a cometer os nossos erros, né? Então, aqui no Yucat, que é um resumo, uma linguagem mais simples, né, do catecismo da Igreja Católica, nos fala: o batismo retirou-nos do poder do pecado e da morte, colocando-nos na vida nova dos filhos de Deus. Todavia, ele não nos liberta da fraqueza humana e nem da inclinação para o pecado. Daí que precisamos de um espaço onde nós nos possamos reconciliar de novo com Deus e que é precisamente a confissão. Então, assim, né, a gente tem as nossas inclinações ao pecado, pecados mais leves, né, que a gente comete ali diariamente, né, um xingamento, uma raiva que a gente acaba, né, ficando ali de alguns acontecimentos. Esses pecados a gente chama de pecados veniais. Quando a gente participa das missas, no ato penitencial, eles são perdoados. Aí tem aqueles pecados mais graves, né? Que a gente acaba também cometendo. Esses pecados, eles necessitam da confissão, necessitam que a gente procure os padres, né, para que a gente fale esses pecados e o padre nos dá a absolvição. É o padre? Não. Ele, enquanto representante de Cristo, né, ele fala as palavras: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele nos absolve em nome da Santíssima Trindade. Quem apaga os nossos pecados, quem nos perdoa é Deus, né? O Deus, ele usa os padres, né, para nos dar o perdão. Mas o perdão é nos dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é necessário para uma boa confissão? Primeiro, tomar consciência do nosso pecado, né? Eu ter consciência de que eu errei. Segundo, eu preciso ir lá, né, especificamente, conversar com o padre e falar o meu pecado. Terceiro, o arrependimento. Eu preciso me arrepender desse pecado. Não adianta eu ir lá e falar: padre, eu cometi tal ato assim, 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 mas lá no fundo, lá dentro do meu coração, eu não tô com aquele arrependimento, eu não me arrependi, né? Então precisa do arrependimento. E depois, uma mudança de vida, né? Uma mudança de comportamento. Como eu falei, tem aqueles pecados que a gente comete mesmo ali, somos seres humanos, né? Aquele momento de raiva, aquele momento de explosão, a gente briga, a gente xinga. Normal, isso acontece com todo mundo. Mas o que é a mudança de vida? É aquele pecado que a gente sabe que tá errado, mas a gente busca de livre e espontânea vontade. A gente comete ele consciente que tá fazendo algo de errado, né? Então é aí que a gente precisa buscar a mudança de vida. É aí que a gente precisa parar, pensar e refletir. A confissão, assim como todos os outros sacramentos, ela é baseada na Bíblia, né? Como nós já falamos, né, sobre o batismo e tudo mais,
Nada é tirado da cabeça humana, né? É retirado da palavra de Deus, é tirado da Bíblia, que foi escrita por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, pessoas, né, outras, algumas como os evangelistas, né, que conviveram com o próprio Jesus e nos deixou seus ensinamentos. Então, o Arquimedes vai ler para nós o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo do 19 ao 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos, com suas portas fechadas por meio dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então aí está a prova, né, de que a confissão foi baseada na palavra de Deus. Então essa foi uma das aparições de Jesus aos apóstolos, né, depois da morte e ressurreição dele. Aí ele entrou no ambiente onde esses apóstolos estavam, soprou sobre eles o Espírito Santo, né? E disse a eles: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados; a quem não perdoardes, eles serão retidos. Então, em algumas situações, os padres, eles não dão absolvição, porque precisa-se, né, de um processo ali, de uma situação mais delicada. Então, cada qual vai lá, né, conta seu pecado, os padres faz essa análise, né, percebe se há o arrependimento, se não há, né, o porquê que cometeu aquele pecado. Às vezes precisa, que a gente chama de direcionamento espiritual, né? Aí tem todo um processo até que se tenha, né, que se dê a absolvição dos pecados, lembrando sempre, em nome da Santíssima Trindade. O padre, assim como os apóstolos, né, na sua ordenação ali, eles receberam essa missão dada por Jesus de perdoar os pecados, porém lembrando sempre, em nome da Santíssima Trindade. E às vezes as pessoas falam: ah, vou me confessar com o padre também é humano, o padre também peca, o padre isso. Como nós já falamos lá no vídeo sobre a história da igreja, os padres, gente, eles são ordenados representantes de Cristo, né? Eles, mesmo sendo humanos, mesmo também cometendo os seus erros, os seus pecados, somente eles, em nome de Deus, podem nos dar essa absolvição, pode perdoar os nossos pecados. E eles também buscam a confissão, eles também buscam a reconciliação com Deus, né? E um detalhe muito importante que a gente não pode deixar de dizer é que os padres, eles jamais poderão dizer o que foi dito numa confissão. É o segredo de confissão, eles não podem. Então a gente não tem que ter esse receio, ter esse medo. Ah, vou lá falar para o padre e depois ele vai falar. Não, ele não vai falar para ninguém, jamais. O que é dito em confissão fica ali em confissão. Eles não podem, né? Se por um acaso, em alguma situação, algum padre revelar um segredo de confissão, eles sofrem as consequências, né? Eles podem ser até excomungados da igreja. Então, eles jamais. Então, a gente tem que ir lá confiante, né? Buscando essa reconciliação com Deus, buscando, né, nos libertar desses pecados. E sempre com esse pensamento: o padre jamais poderá dizer um pecado algo dito numa confissão, é segredo. E o padre, né, ele tem onde eu falei sobre o direcionamento espiritual, que é uma conversa onde ele vai orientando as pessoas, ele não usa a estola, que é aquela faixa, né, que eles colocam. Quando eles colocam aquela faixa, que é a estola que nós chamamos, normalmente eles usam a roxa na confissão, ali acontece o sacramento da confissão, o que é dito ali morre-se ali.
E sobre os pecados, né, cometidos, que a gente comete ali diariamente, que é os pecados veniais, que eu falei que a gente recebe o perdão no ato penitencial, o Padre Celso, que passou por aqui, uma vez ele nos deu também uma explicação bem interessante sobre esses pecados veniais, né? Nós recebemos absolvição no ato penitencial durante a missa, porém ele fez uma comparação assim com as roupas que nós usamos. Às vezes, principalmente agora no frio, né, a gente usa uma blusa ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? No quarto dia ali a gente já percebe que não tem mais como usar aquela blusa, né? Usar aquela roupa, ela já tá com um cheirinho ali desagradável, já tá com uma sujeirinha acumulada, né? O que a gente faz? Põe para lavar. A mesma coisa esses pecados que a gente vai cometendo. O ato penitencial, né? Ali a gente vai recebendo perdão, vai, né? Buscando reconciliação, mas chega uma hora que esses pecados eles também já começam a cheirar um pouquinho mal ali, que nem, né, as roupas que a gente vai usando. Então, o que a gente tem que fazer? A gente não vai colocar para lavar, né? A gente vai buscar a confissão, que é onde a gente vai receber essa lavagem espiritual, né? Então, a confissão ela é necessária. E como a gente falou também, né, o nosso bispo Dom Carlos, né, nos deixou as cinco resumos ali do que nós precisamos fazer, nenhum ano sem confissão. Então, buscar a confissão ao menos uma vez por ano, para que a gente busque a reconciliação com Deus, tá? Então, eu vou encerrar o vídeo agora para ele não ficar muito longo e a gente continua no próximo.